Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estou aqui após uma longa série de vídeos de Orlando para poder falar sobre Halloween. Aproveitando que hoje é dia 31 de outubro e é Halloween, eu vou fazer um especial de Halloween que eu sempre faço todo ano. E o tema de hoje é... Matheus não completa. Mentira. Pra quem viu o filme da Selminha SOS sabe do que eu tô falando. Mas o tema de hoje não é culto. O tema de hoje é mistérios e coincidências. Mistérios e maldições. Foda-se, vocês entenderam. É mistérios nos bastidores dos filmes de terror. Não tem nada de coincidência nem de maldição no título. Peraí. Enfim, é isso. Mistérios nos bastidores dos filmes de terror. É isso. Eu vou falar sobre filmes de terror, que é uma coisa que eu adoro ver. E coisas macabras e sinistras que aconteceram nos bastidores. Eu vou falar sobre 7 filmes, se eu não me engano. Vou botar aqui tudo no meu celular. E sobre coincidências ou maldições ou eventos sobrenaturais que aconteceram nos bastidores desses filmes. E cara, dá medo. Quando eu pesquisei esse negócio, eu pesquisei chorando, sabe? Porque eu pesquisei de madrugada. Eu vou falar sobre os seguintes filmes: Annabelle, O Corvo, O Bebê de Rosemary, O Iluminado, A Profecia, Poltergeist e O Exorcista. Eu vou começar com Annabelle, porque eu quero. Vou começar por Annabelle. Bom, as coincidências, né, ou eventos, ou seja lá como vocês querem chamar, da Annabelle foram os seguintes. Vou só ligar aqui meu celular, só um minutinho, gente, porque meu celular não tá bom. E eu tô querendo mudar ele, inclusive, entendeu? Porque tá me irritando muito a lerdeza. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Annabelle. De acordo com o site Tal, o diretor do filme Annabelle relatou em uma entrevista alguns eventos assustadores que aconteceram durante as filmagens. Eles disseram que quando o diretor, ele falou que quando ele foram 2 fatos que aconteceram. Que quando eles foram gravar no cenário que representava o apartamento daquele casal, da Mia e do marido dela que estava grávida e tudo mais, que eles notaram 3 estranhas marcas de dedos que ficaram na poeira do batente da janela. Aí ele falou o seguinte: fomos para o apartamento onde estávamos filmando e na janela transitória acima da janela da sala de estar. Foi numa lua cheia e haviam 3 dedos desenhados através da poeira ao longo da janela. E o nosso demônio do filme tem 3 dedos e 3 garras. As marcas estavam sendo iluminadas pela lua. Eu tenho uma foto. E ele estava doente. Ou seja, apareceu uma marca com 3 dedos no negócio lá da janela, onde eles estavam filmando. E o demônio do filme tinha aqui 3 dedos. E o segundo incidente é que um espírito tentou aparecer na cena do filme. Que eles estavam filmando aquela cena que o zelador morre. Tipo, esmagado pela luminária. Uma lâmpada gigante. Não sei se vocês lembram dessa cena do filme. Aí nisso que eles foram filmar, eles começaram a sentir um cheiro muito forte. Ai, tô até arrepiada. Tô sozinha em casa, gente, tô falando esses negócios. Eles começaram a sentir um cheiro muito forte. E se vocês não lembram no Invocação do Mal, quando vem um cheiro muito forte, que tem uma presença demoníaca no local. E quando eles estavam filmando, tava o ator caracterizado de demônio e o zelador. Nisso que eles estavam filmando, o cheiro começou a subir. Eles começaram a sentir essa presença demoníaca. Aí, enfim, esse que é o segundo fato. Ai, gente, tô com medo. Enfim, esse aqui é o segundo fato. Foram esses os 2 fatos de Annabelle, não sei se vocês entenderam muito bem. O primeiro foi que apareceram 3 dedos na poeira da janela, sendo que estava tudo vazio. Quando eles chegaram, o dedo estava lá.
E o segundo foi que eles sentiram um cheiro muito forte na hora que eles estavam filmando com o demônio. Enfim. Agora vamos para o segundo filme. O Corvo. Vamos lá. Vai, querido. Vai, meu amor. Só um minuto, gente. Voltei. Meu celular, como sempre, não colaborando com a minha vida. Agora vamos falar sobre o segundo filme, que é O Corvo. E a coincidência, na verdade, não é nem coincidência, foi uma fatalidade. Foi que o Brandon Lee, que era filho do Bruce Lee, ele que era o Corvo, este aqui, vocês estão vendo aqui nesse negócio aqui, ele morreu de verdade durante as gravações do filme. Ele tomou um tiro. A cena que ele tomou um tiro, no final do filme, ele morreu de verdade. Aquela cena ficou pro filme, mas foi a morte dele de verdade. Tipo, essa arma, né, ela deveria estar carregada com festim, para fingir que ia matar, só que tava com projétil. Aí a pessoa lá, o carinha lá que foi atirar nele no filme, atirou de verdade. E ele morreu durante as gravações. Essa foi a primeira, assim, fatalidade total do filme. E a segunda foi que o cenário principal do filme foi destruído por uma tempestade do nada. Assim, caiu a tempestade e destruiu tudo. E o terceiro fato é que um carpinteiro enlouquecido jogou o carro sobre o estúdio. Tipo, o carpinteiro do filme endoidou, pegou o carro e tacou no estúdio, entendeu? O que reforçou os boatos de que o filme era amaldiçoado. Vocês duvidam disso, gente? O cara morre. Cai uma tempestade e derruba o cenário. Logo depois o cara pira, é possuído por um espírito macolelê lá e quebra... barulhos. E quebra o negócio todo. Com certeza, né? Enfim, esses foram os acontecimentos do Corvo. Agora eu vou falar sobre o Iluminado. Aquele filme do Jack Nicholson, aquele pizza aqui, ó. Essa cena aqui, clássica, que Jack Nicholson, louquinho da porra. Esse homem é doido, gente. Esse homem é doido. Depois disso ele fez o Coringa, ele nunca mais foi o mesmo. Mas enfim. Os fatos sinistros. Pô, eu tô comendo house de mel. Por isso que eu tô falando com essa voz de doente, mas... não é porque eu tô com a garganta doente, mas enfim. Os fatos sinistros do Iluminado é que os técnicos que trabalhavam nos bastidores afirmavam que vultos eram vistos constantemente espalhados pelo cenário. E além disso, antes mesmo das gravações começarem, Robert De Niro, que quem ia fazer o papel principal, né, ele que ia fazer o Jack Torrance no lugar do Jack Nicholson, ele desistiu de fazer, porque ele teve uma série de pesadelos depois de ler o roteiro. Então, tipo, o cara desistiu logo na ideal e deu o papel pro Jack Nicholson. E essas foram, assim, não era uma coisa meio macabra. Eu não considero isso como uma coisa macabra. Só o vulto, claro, mas tipo, o fato do Robert De Niro ter desistido pro Jack Nicholson por causa de um pesadelo não é macabro, né? O cara só ficou com medo. Mas enfim, tá aqui, né? Agora, o Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary do cara, vocês viram esse filme, gente? Esse filme é foda, foda. Ó, além dos mistérios que ocorreram, duas maiores mortes de celebridades estão envolvidas com essa história, entendeu? A morte da Sharon Tate e do John Lennon. Por incrível que pareça, o John Lennon tem a ver com isso. Mas primeiro eu vou falar das coincidências. Bom, o produtor do filme, ele foi internado logo depois do lançamento porque ele teve falência renal. E as pessoas, testemunhas, afirmavam ter ouvido ele ficar balbuciando, delirando e balbuciando: Rosemary, solte essa faca, lá no hospital. Né? Que é a cena que ela vai matar o bebê, né? Demônio. E falam: Rosemary, solte essa faca. Aí ele ficou meio que delirando e falando isso, entendeu? Essa foi a primeira coisa sinistra. E no mesmo dia, e no mesmo hospital que esse produtor tava, o compositor do filme morreu por conta de um coágulo no cérebro. Pra quem não sabe, pra quem não assistiu esse filme, o amigo da Rosemary no filme morre de um coágulo no cérebro. Então, tipo, o cara coincidentemente morreu da mesma coisa. Gente, eu tô com medo, cara. Sério, para de fazer barulho.
Enfim, essas foram as coincidências sinistras. E as duas mortes que eu falei foram da Sharon Tate e do John Lennon. A Sharon Tate era a esposa do diretor do filme, do Roman Polanski. E ela foi assassinada pelos membros da família, pelos fanáticos da família Manson. Né? Ela estava grávida de 7 meses, aí ela foi assassinada e escreveram com o sangue dela na parede porco, tipo, xingando o marido dela, sabe? E assim como a Rosemary, ela estava grávida, sabe? Ai, tipo, é muito doido isso, né? E o John Lennon foi assassinado em frente ao prédio onde o filme foi gravado, né? O edifício da Coca, lá em Nova York, não é mesmo? Nova York, gente, Nova York. Então é isso. Essas foram as coincidências e mortes do filme do Bebê de Rosemary. O que o John Lennon tem a ver com isso, não sabemos. Mas, vamos lá. Agora, os filmes piores, que eu deixei pro final. A Profecia. Aí começa pela Profecia. A Profecia, pra quem não sabe, é o filme daquele garotinho, do Damien. Aquele garotinho possuído, filho do anticristo. E tipo, essa é uma das mortes mais filhas da puta, um dos acontecimentos mais sinistros que eu já vi de todos esses daqui, cara. Bom, a primeira morte foi o filho do protagonista do filme, do pai do Damien, né? Do cara que fez o pai do Damien, Gregory Peck. O garoto se suicidou com um tiro na cabeça dias antes das gravações começarem. Já foi a primeira morte, já de cara, pá. E a segunda morte foi tipo a mais sinistra. Eu vou até ler como tá aqui escrito. John Richardson, responsável pelos efeitos especiais do filme, sofreu um acidente de carro. Ele estava acompanhado por Liz Moore, membro da equipe do filme. Ele não teve ferimentos graves, porém a moça foi decapitada. A parte mais bizarra, o acidente é muito semelhante a uma cena do filme, que por uma estranhíssima coincidência foi produzida por John Richardson. Tipo, ele produziu a morte do acidente de carro que decapitou a pessoa. Então, tipo, a mulher que estava do lado dele morreu da mesma forma. E quando ele saiu do carro, depois da mulher ter morrido decapitada, ele viu a seguinte placa: a cidade de Omens, a 66,6 km. E tipo, o nome original do filme é The Omen. E 666, ninguém sabe, todo mundo sabe que é o número do capiroto, né? Então, tipo, caralho, tô até lacrimejando agora, socorro. Enfim, essa é a morte mais foda, assim, tipo, não no sentido de legal, foda no sentido de sinistro, que eu já vi de todas essas daqui, cara, enfim. E os acontecimentos inexplicáveis do filme são 4. Né, que durante a filmagem foram utilizados 2 cães Rottweiler, né? E esses cachorros atacaram os treinadores. Os 2 cães do filme atacaram os treinadores. Um dos treinadores ficou gravemente ferido e o outro morreu. Ninguém sabe. O cachorro, ele era o guardião do capirotinho. Os 2 cachorros. Vocês lembram aquela babá dele e tudo mais? Então, pois é. Bom, segundo acontecimento. 2 aviões diferentes levando atores e a equipe do filme foram atingidos por raios. Ninguém morreu, mas foram atingidos por raios, né? E o ator Gregory Peck, que é o que o filho se suicidou, o pai do Damien, ele estava em um dos aviões atingidos por o raio e ele cancelou um outro voo de última hora a Israel. Né, que é uma das locações do filme, e a aeronave sofreu um acidente e matou todo mundo que estava lá. O segundo acontecimento foi esse. Terceiro, o diretor do filme quase morreu 2 vezes. Uma foi o hotel que ele estava hospedado sofreu um atentado à bomba, e logo em seguida o restaurante que ele frequentava sofreu um atentado pelo mesmo grupo, que é o mesmo grupo que explodiu o hotel e explodiu o restaurante que ele estava. Sorte que ele se atrasou. Ele chegou logo depois do atentado. Se ele tivesse chegado na hora, teria morrido. E o último acontecimento é que uma das locações do filme foi um safari. E um dos funcionários foi brutalmente atacado por um tigre. Tipo, logo depois que filmaram lá, o tigre ficou possuído pelo capiroto e atacou o treinador.
Louco, né, gente? Por isso que eu não gosto de me meter com Demon. Mas enfim, agora vamos para os filmes finais, que eu deixei pro final. Poltergeist e o Exorcista em 5, 4, 3, 2, 1. E agora vamos apresentar a parte final do vídeo, que é nada mais nada menos do que Poltergeist e o Exorcista. Poltergeist, este filme que eu vos falo, o filme da Carol Anne, ele foi muito sinistro, sério. Acho que foram os acontecimentos mais sinistros, assim, de todos. Tirando a morte da profecia que eu acabei de falar, que foi, tipo, muito foda, muito tensa. Cara, a série de acontecimentos do Poltergeist, vocês não têm noção, gente, sério. Primeiro que teve um monte de morte. Vamos começar a listar as mortinhas daqui. Primeira foi da Dominique Dunne, que fez a irmã mais velha da Carol Anne no primeiro filme. A Dana, né, essa menina aqui. Ela foi assassinada pelo ex-namorado dela, ciumento. Ela foi estrangulada por ele. E... ai, meu Deus, eu vou chorar. E pra abafar os gritos dela, ele botou a trilha sonora do filme. Mano... socorro, cara. A garota morreu assassinada escutando a trilha sonora do filme que ela fez, mano. Ela foi estrangulada. E ele foi condenado a 6 anos de prisão. Tinha que ser morto, né, o filho da puta. Ai. Segunda morte. O reverendo, aquele homem que fez o reverendo Kane. O diabo, aquele homem que fica "Get away!" Então, o ator que fez ele, o Julian Beck, ele faleceu logo depois do lançamento do Poltergeist 2. Ele sofreu de câncer no estômago. Tipo, era uma doença que ele achava que tinha se livrado. Ele já estava curado da doença. Aí depois que ele acabou de gravar o filme, a doença voltou e matou ele. Terceira morte. Will Sampson, que é esse índio aqui, o cara que fez o índio do Poltergeist 2. Ele morreu em 87, logo depois do lançamento do filme também. E ele teve subnutrição e problemas renais logo depois que ele fez um transplante cardíaco. E a última morte, que talvez é a mais chocante, mais traumática, é da Carol Anne, né? A menininha que fez a Carol Anne morreu. Ela morreu logo depois que acabaram logo antes de... peraí. Ela morreu um pouco antes de terminarem a pós-produção do filme, do Poltergeist 3, que por sinal é o meu preferido. Ela morreu com 12 anos, ela sofreu uma parada cardíaca, né? Ela teve uma obstrução intestinal, ela ficou doente, ela tipo acordou num belo dia, passando mal e desmaiou. Aí a mãe dela chamou um médico, aí no caminho da ambulância ela teve uma parada cardíaca e morreu. Tipo, ela tinha 12 anos, sabe? Tadinha. A menina morreu. E é isso. Essas foram as mortes. E agora são os acontecimentos estranhos, que são muitos. Ó, primeiro, a equipe de produção passou por situações curiosas. Objetos caíram, apareciam em lugares que não estavam, tipo, tava numa sala e aparecia na outra. E sons que ninguém sabia de onde vinha. Uma das atrizes do elenco, a JoBeth Williams, que fez a mãe da Carol Anne no primeiro e no segundo filme, ela contou que quando voltava para casa depois das gravações, os quadros da parede dela todos estavam super tortos. E todo dia acontecia a mesma coisa e ela arrumava. Meu telefone resolveu tocar agora! Caralho, peraí. Voltei, finalmente. Desculpa, gente, pelo meu telefone que fica atrapalhando tudo. Eu vou enfiar ele aqui. Toca. Eu vou enfiar ele aqui no fundo. Agora sim, posso continuar o vídeo. Vamos continuar. Ai, tô até cansada, viu, gente? Tanta coisa que atrapalha. Enfim, depois da JoBeth Williams ter lá entortado os quadros da casa dela, outro acontecimento que teve foi o garotinho que fez o irmão da Carol Anne, o garotinho do palhaço que foi enforcado pelo palhaço. Aquela cena que o palhaço enforca ele e puxa ele pra baixo da cama, aquela cena clássica do filme. Então, aquela cena ele tava sendo enforcado de verdade. Pois é, ele foi sufocado de verdade. Ninguém conseguia tirar o palhaço de cima do garoto. O garoto quase morreu. Enfim. E a casa que foi gravado o filme, né?
ela realmente era construída em cima de um cemitério indígena, como falaram no filme. Eles pegaram uma casa real, realmente construída em cima de um cemitério indígena. E em 94, o terremoto atingiu a região e quase destruiu a casa. E por último, os boatos dão conta de que essa tragédia toda é chamada de maldição do poltergeist. Tudo por isso, sabe por quê? Porque a produção do filme comprou esqueleto humano, de verdade, ao invés do sintético, porque era mais barato. Ou seja, todos os esqueletinhos do filme que eles usaram era de verdade. Ou seja, as almas ficaram putas. E o que fizeram? Assombraram. Deu merda legal. Tu já faz um filme de espírito. O negócio não é certo da cabeça. Entendeu? Já não é certo tu ficar fazendo um filme de terror. Pra piorar, tu ainda pega a porra do esqueleto de verdade. Aí tu quer o quê? Merda da tua vida, né? Só merda. Enfim. E agora pra finalizar, o filme mais filha da puta de todos. O Exorcista. Eu nem salvei as fotos da Regan aqui, gente. Eu cortei tudo. Vocês estão vendo aqui os acontecimentos. Cortei todas as fotos. Porque eu não sou obrigada a ficar olhando pra cara de Regan. Tá? Me respeita. Vamos lá. Vamos começar com as mortes, né, gente? Que são muitas também. A primeira morte do Exorcista, pra quem já viu o filme, lembra que é aquele amigo da mãe dela. Aquele bêbado. Eu esqueci o nome dele no filme. Era, você está latindo para o nada. Mas enfim, o Jack McGovern, ele morreu no filme, né? E ele foi o primeiro a morrer no filme. E coincidentemente ele foi o primeiro a morrer de verdade também. Ele morreu uma semana depois das filmagens de pneumonia. E o cara não tava com pneumonia. Ele contraiu a pneumonia e morreu. Uma semana depois de gravar o filme. Olha que beleza, não é mesmo? Segunda morte. Um vigia noturno foi morto a tiros enquanto fazia ronda e ninguém pegou o assassino. Terceira morte. Um dos responsáveis por refrigerar o quarto morreu de maneira misteriosa. Ninguém encontrou detalhes sobre a morte dele. E quarto, qual foi a quarta morte? O filho do Max von Sydow, aquele padre, o ator que interpretou o Padre Mary, assim que começou a filmar, teve a infelicidade de saber que seu irmão havia falecido. O irmão do padre idoso, aquele padre idoso, morreu. Essas foram as mortes. E agora os acontecimentos estranhos. A esposa grávida de um dos assistentes da câmera perdeu o bebê. A atriz Ellen Burstyn, que deu vida à mãe de Regan, a que fez a mãe da Regan, ela sofreu uma lesão permanente na medula espinhal durante as gravações. Naquela cena que a Regan empurra ela. Na cena que a Regan empurra ela, que ela cai com as costas no chão. Naquela cena, ela sofreu uma lesão permanente na medula espinhal. Ela tem defeito até hoje por conta disso. Terceiro, 2 carpinteiros do cenário se acidentaram durante as filmagens. Um cerrou o dedo do pé e o outro cortou metade da própria mão. Olha que delícia. Uma inglesa que viu o Exorcista em 73 alega que sofre de alucinações há 40 anos. Eu. Gina Frost é assombrada por visões macabras que não consegue explicar. Eu, depois que vi o Exorcista, gente, eu nunca mais consegui ser a mesma depois. Eu não assisto mais esse filme. Porque eu tenho sérios pesadelos. Sério, eu não consigo ver, né? Bom. Para refrigerar o quarto de Regan, eram utilizados 4 aparelhos de ar-condicionado, todos ligados à temperatura mais baixa possível, para criar a atmosfera demoníaca do filme. Era tão frio que um dia o estúdio estava coberto por neve, por conta da umidade do ar. Isso não é um fato estranho, gente. É natural você ficar com uma camada de neve com 4 aparelhos de ar-condicionado ligados 0 grau, né, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Pula esse. Próximo. Mercedes McCambridge, responsável pela dublagem da voz demoníaca de Regan, não constava nos créditos do filme. Ela processou a produtora e venceu a causa. Logo depois, sofreu uma tragédia familiar. Seu filho matou a esposa e suas 2 filhas e depois se suicidou. Pois é. Que merda, né, gente? Porra, que bosta isso. Enfim. A casa onde o filme foi gravado pegou fogo de maneira inexplicável e as gravações foram interrompidas por 5 semanas. Apenas o quarto onde acontecia o exorcismo de Regan não foi afetado. Chupa! Caralho! Mano, que isso, cara? Para,
isso vai dizer que isso não tem um dedo de coisa ruim? Claro que tem! Ah, para, gente! Ah, vou chorar. O ator que interpretava o padre Carras, aquele padre novo, né? Costumava passar perto de um seminário durante as filmagens. Certo dia, um velhinho lhe parou, lhe deu uma medalha e disse: "Sabe o que é isso? É um conceito do século XV. Se você fizer algo para o diabo, ele virá te pedir retribuição ou vai tentar impedir o que está fazendo até que peça a ele." 3 dias depois, ao passar novamente pelo seminário, Miller viu um caixão em uma sala e reconheceu o corpo do velhinho que lhe deu a medalha. E para quem lembra, o que acontece com o Padre Carras no filme? Ele vê o quê? Aquele mendigo que faz o quê? Que pede esmola pra ele. E logo depois o que acontece? Vocês lembram? Rola uma parada dessa no filme também. Meio que um cara pede esmola pra ele. Logo depois o cara morre. E a Regan, tipo, quando ele tá fazendo exorcismo, a Regan com a voz do capiroto lá fica imitando ele. Tem uma esmolinha aí pra um pobre cristão? Chupem essa manga. E agora? Tá, gente? Continua. Vai logo o celular. Não me arrasa, não. E agora última coincidência do filme. O argentino Lalo Schifrin compôs uma trilha sonora sinistra para O Exorcista, mas o diretor William Friedkin achou o trabalho chinfrim. Ele preferiu então usar o tema de piano já pronto, Tubular Bells. Aquele que é o clássico do Exorcista. E então esse compositor, ele vendeu a trilha sonora que foi rejeitada para o filme A Casa do Horror. E o filme recebeu indicações de Oscar e Globo de Ouro. Ou seja, o Exorcista se fudeu. Essa foi a última coincidência, a última audição do Exorcista. E tipo, eu nem sei o que dizer, né, gente? Que negócio do negócio lá do terror. Olha, gente, eu fico até passada, porque eu contei essas coisas pra vocês aqui agora e tipo, vocês não têm noção de como que eu fui pra pesquisar isso. Porque toda vez que a gente botava maldições do Exorcista, aparecia pá, foto daquela filha da puta da Regan. Gente, é muito difícil pra mim, falando muito sério, muito difícil pra mim fazer vídeos falando sobre Exorcista, porque eu tenho muito medo. Pra vocês terem uma noção, quando eu fui lá na Universal, na Disney, né, em Orlando, quando eu vi Universal com Disney, tava na época de Halloween, como vocês viram, e tipo, eu tomava susto da hora, porque todo quanto era canto tinha uma camiseta do Exorcista, porque um dos temas, uma das casas era o Exorcista. Toda barraquinha que tinha porra da camiseta da Regan, eu tomava um susto. Eu passava assim, sério. Gente, eu tenho muito medo da Regan, vocês não tem noção. Pra tá falando isso aqui pra vocês, sozinha em casa, tá sendo difícil. Porque, tipo, é muito complicado. Eu tenho muito medo, de verdade. Mas, enfim. É isso, essas foram as maldições. Fiquem aí confabulando pra vocês, entre vocês. Se foi coincidência, se foi maldição, se foi jogada de marketing. Enfim, eu acho que foi tudo maldição, porque quando tu mexe com o que tá quieto, volta pra você. Não faça filme de terror, de espírito, de capiroto, de não sei mais o que o negócio volta, gente. É sério. Deve ter muitas coincidências mais, né, em outros filmes que eu não tô tendo conhecimento, mas foram essas que eu mostrei pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido alguma coisa. E aproveitando o ensejo, eu gostaria de agradecer aos 300 inscritos! Eu tô com 303 até o presente momento. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Eu tô muito feliz. Eu não fiz agradecimento pra 100, que eu tava em Orlando quando eu atingi 100. Eu não fiz agradecimento pra 200, porque eu tava postando o vlog de Orlando, eu tava uma correria. Enfim, agora eu parei pra ver que eu tô com 300 inscritos. Eu bati ontem de madrugada. E eu tô muito feliz. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que me aturam e que estão aqui. Eu vou fazer o possível pra falar sempre de viagem pra vocês, que eu sei que vocês estão aqui por causa de Orlando. E eu não vou decepcionar vocês, viu, gente? Muito obrigada a todas as 300 pessoas que estão aqui e a todos os meus amigos que me apoiam desde o começo. Todo mundo, né, que tá aqui. E se não fosse por vocês me ajudando a divulgar, eu não estaria aqui. E eu tô muito feliz por todas as visualizações dos vlogs que estão boas. E todos os
os inscritos e os comentários. Eu tô muito feliz com todos os comentários positivos que eu tenho recebido. Acho que de cada 100 comentários, 2 são negativos e eu faço questão de responder todos, bons ou ruins. E muito obrigada por tudo. Continuem comigo e beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!